O Devocional 2024, ele faz você tornar-se uma pessoa forte, uma pessoa com profundidade espiritual, como aquelas árvores com raízes sólidas, que tornam-se árvores frutíferas e também inabaláveis. Venha com a gente. Hoje vamos falar sobre colocando nossa vulnerabilidade diante de Deus. E você tem exercitado sua memória assim? E pais devem fazer isso. Estes são alguns dos assuntos que vamos trazer a partir de agora. Então, acompanhe conosco. Capítulos 70, 71 e 72. O capítulo 71 fala sobre petição por um auxílio divino. Eu vou ler para você dois versículos, o versículo 1 e o versículo 5, que diz assim: Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E no versículo 5, eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Pedir pressa a Deus nesta ocasião estava expressando da parte do salmista vulnerabilidade, mostrando a sua condição humana. Não era uma atitude de uma pessoa que se achava no direito de cobrar de Deus que Deus estava sendo lento demais. De forma alguma. Porque havia, da parte do salmista, uma necessidade de resposta. Quando você se encontra nesta condição e você pede a Deus que Ele lhe dê uma resposta desta forma como o salmista fez, mas colocando diante de Deus a sua vulnerabilidade, ou seja, eu não consigo sozinho, eu não posso sem a tua presença, não dá se o Senhor não for comigo, se o Senhor não fizer, então o que será de mim? Não é pecado nestas situações colocarmos para Deus desta forma. Nós estamos reconhecendo, na verdade, que estamos dependendo totalmente dele. Faça isso. No versículo 7 e 8 do capítulo 71, que fala sobre súplicas de um ancião. Ancião, você sabe, é uma pessoa com mais idade, mais madura, com mais experiência. No versículo 7 e no versículo 8 do capítulo 71, diz assim: Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Ser um portento é ser um testemunho, um exemplo. Davi recolhia e colocava toda esse respeito, reconhecendo que a glória e a honra era de Deus. Então, ao recolher tudo isso, ele colocava isso diante de Deus. Ele não trazia para si a glória de ser um exemplo, de ser um testemunho. Assim, nós devemos também proceder com aqueles que estão ao nosso redor, que nos veem como um exemplo na família, no trabalho, no meio das amizades. Nunca nos acharmos, porque assim Deus continuará sendo glorificado e exaltado em nossas vidas. No versículo 16 desse mesmo capítulo, diz assim: Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. É muito interessante este versículo, porque quando nós estivermos enfrentando adversidades, pressões,
Nós devemos exercitar a nossa memória ao que Deus fez, ao que Deus faz e ao que com certeza Ele fará. Assim, nós temos as nossas forças renovadas. Eu já fiz isso em inúmeras ocasiões, há pouco tempo fiz isso e sempre faço colocando a minha memória naquilo que Deus fez, faz e com certeza fará. Eu estou blindando a minha mente e com certeza as forças são renovadas. Graças a Deus por isso. No versículo 20, ele diz: Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. É difícil, né? Uma pessoa sendo de Deus e passar por estas situações e não entrar em parafuso, né? Mas Deus permite estas aflições para nós nos chegarmos mais a Ele e para amadurecermos, edificando o nosso caráter, polindo o nosso caráter. Então, lembre-se disso quando você estiver passando por estas situações. E para terminar, o capítulo 72, eu vou ler o primeiro versículo. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. É muito interessante este versículo, e o capítulo 72, porque nós não sabemos se foi Salomão quem escreveu ou se foi alguém acerca de Salomão, provavelmente Davi acerca de Salomão, não sabemos. Mas, de certa forma, este salmo ele fala profeticamente sobre Jesus e fisicamente sobre um rei. Se observar, pedindo para que este rei ele fosse um rei de realizações, vitórias e que não se perdesse. E é importante que os pais aprendam sempre a orar, pedindo a Deus pelos seus filhos para que eles tenham juízo e justiça de Deus se revelando a eles. Porque é o que nós vemos aqui, quando diz: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Veja a oração, pedindo que ele, a sua geração, vivesse na retidão e visse a justiça de Deus. Isso é muito importante. No mundo que nós vivemos, precisamos sempre nos autoanalisar e vigiar se nós não estamos nos desviando da retidão e agindo na injustiça. Pense nisso. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com o maior número de pessoas. E não esqueça de deixar aí o seu like e também colocar aí os seus comentários, tá bom? Envie para o máximo de pessoas possíveis e amanhã nos encontramos novamente. Até lá!